É isso aí, ó. Pouca mídia, mas muito futebol. Um exemplo claro desse aí é um cara que foi multicampeão, camisa 10 da seleção brasileira. O Everton já sabe até de quem eu tô falando. Jogou por diversos clubes, onde ele passou, ele foi ídolo. A gente tem um exemplo, né, claro que é um jogador que foi melhor do mundo, ganhou 3 chuteiras de ouro. Chegou a jogar contra ele na Espanha? Cheguei a jogar com ele na seleção brasileira. Na seleção brasileira. E fora de série. Fenômeno, fora de série. Vamos dar uma olhada nessa tela de números aí do Rivaldo. Só pra gente ter uma ideia dos números, tá? São 911 jogos como profissional, 425 gols. Olha a média dele. 23 títulos e 12 prêmios individuais. Aqui estão os prêmios, as taças que ele ganhou. Ganhou o melhor do mundo, se não me engano, em 99. Todos os clubes que ele passou aqui, ó. Até no São Paulo ele jogou, já no final ali pro final da carreira. Mas fase mágica no Palmeiras. Barcelona, ele voou, foi... Você estava na Espanha na época, né, Everton? Também O tava. André também. Tava. Então, Vocês acompanharam um pouco dessa fase do Rivaldo, né? Muito de perto. Eu lembro até que quando eu jogava no Tenerife, quando eu ia jogar Barcelona e Tenerife, ia ele e o Giovani, os dois, no mesmo quarto, a gente ficava no hotel junto. Tava difícil ali, viu? E é um jogador que é pouca mídia, mas muito futebol, né? Não fala muito, não se expõe, nunca falou nada. Chegou, jogou o futebol dele, teve essa carreira maravilhosa. Dodô chegou a jogar contra em algum momento? Eu joguei com ele na seleção também, alguns jogos amistosos. É um cara que é espetacular jogando. Eu acho que o Rivaldo chegou num nível que a personalidade dele é assim, né? De não querer se expor também muito, né? Eu já chamei, já convidei ele pro programa. Acho que muita gente quer falar, quer saber o que acontece com o Rivaldo, mas é um cara tranquilo. E acho que o mais legal dele é porque ele fala dentro do campo, né? Falou dentro do campo. Olha esse né? gol dele de bicicleta Barcelona. aí. O jogador é eficiente. Sem frescura, Sim, eficiente, matador. A Mauri, eu falava muito, quando me perguntavam que era meu ídolo dentro de campo, eu falava que era o Rivaldo. Eu Sério? fui zagueira minha vida inteira, e ele não tem nada a ver de zagueiro, ele é meio campista, joga Paraíba, né? pra frente, ele joga demais. Demais, cara. E toda vez que eu fazia um lance dentro de campo, é um lance que não é comum de zagueiro, até as meninas brincavam e eu brincava, eu falava, Rivaldo, aqui é Rivaldo. Porque realmente eu sempre fui muito fã. Cara que te inspirava Que também. isso, ele jogava muito Futebol clássico, alto. E ele era um jogador que talvez não se encaixasse muito no futebol de hoje em dia. Porque ele não era um 10 que enfia a Não. bola e ele não era um 9. Ponta de lança. Ele era um ponta de lança, né? Dodô? Carregava a bola, né? Carregava a bola e finalizava, né? Era mais parecido com o estilo do Zico, né? Que era mais finalizador, um 10 finalizador. Bom de cabeça, bom de canhota, bom de tudo. Esses caras fazem muito gol porque vêm de trás, não ficam enfiados lá dentro, né? Como centroavante. E tem a qualidade técnica que ele tem e, igual o André falou, faz gol de tudo quanto é jeito. Então ia fazer uma diferença enorme. E ele tem fome de gol, ele Sim. gostava de fazer gol. Chutava. Ele tinha até aquela brincadeira que eles fizeram na final da Palminha. Copa, né? Ele e o Ronaldo, ele podia ter passado pro Ronaldo, mas ele bateu pro gol e aí o rebateu e o Ronaldo fez o gol, né? Nas Olimpíadas de 96 em Atlanta, ele foi convocado como o terceiro, né? Foi ele, o Bebeto e o Aldair, né? Como jogadores, assim, acima de 23. Cara, não deu nada certo. O Amaral brincava que eu falava assim, para aí, você não joga mais bola, não. Ele falava assim pra gente no quarto, cara, acho que eu desaprendi. E não dava nada certo, ele foi pro banco. Que fase. Na Olimpíada, ele como jogador mais velho chegou aí pro banco. E ele era o jogador, ele e o Bebeto era o jogador, assim... Pra decidir, né? Pra decidir. Todo mundo só falavam deles. E o Ronaldo, mas o Ronaldo era novo, né? E ele teve essa fase ruim. Nossa, ele não conseguiu, fez um gol. Foi pro banco, aí... Ele era um cara que, apesar de ser 10 ali, ele vivia de gol, né? E o que era legal é que no hotel, né, ele falava assim, caraca, não é possível, cara, eu não tô jogando nada. Ele mesmo me conhecia, brincava com a gente. Carol, chegou a ver um pouco do Rivaldo? Pouco, né? Bem pouco. Mais seleção, assim, pouco. Essa época eu não era tão ligada ao futebol, assim. Eu era mais Mas já ouviu falar, né? Não, claro, com certeza. Eu entre 2000 e... Não era tão ligada ao futebol. Entre 2008 e 2013... Eu fiquei fora, eu fiquei trabalhando em navio de cruzeiro. Eu ficava no meio do mar, então eu não tinha sabia de notícia nada, né? de Foi absolutamente nada. Uma época muito boa do Rivaldo. Isa, Eu só pude ver o Rivaldo no DVD ou no YouTube, mas eu fiquei impressionada com a qualidade dos lançamentos e como ele deixava o atacante na cara do gol. Tipo, ele fazia o lançamento perfeito. E hoje a gente não consegue mais ver isso no futebol, principalmente brasileiro. Meu, ele fazia com a maior facilidade do mundo os lançamentos e deixava alto, o com a cara perna livre. arcada, um jogador que eu acho que é exceção aqui, que todo mundo conhece e sabe que é pouca mídia, mas muito futebol. Esse é um quadro que a gente vai fazer aqui com mais frequência, porque tem muito jogador que acaba sendo esquecido, ou até da atualidade que
não é muito falado, né? Isso acontece muito pela mídia que escolhe 2 ou 3 e Verdade. fala bastante, tem 2 ou 3 ali que ninguém fala e tá jogando muito. Então, ali, para ressaltar o Rivaldo, eu tive a felicidade que meu pai me levava para o estádio. Eu vi o Rivaldo estrear no Corinthians, que trouxe o carrossel caipira e meu pai me levou no estádio. Carrossel caipira. Eu tive essa felicidade de ver eles estreando e meu pai sempre falou, esse magrelo é o melhor de todos. E davam muito valor pro Valber, não pro Rivaldo. Sendo que o Rivaldo acabou indo pro Palmeiras. Então assim, o que eu penso do Rivaldo é assim, você vê que quando começou essa coisa da mídia do futebol, com todo respeito, com toda a qualidade que o Ronaldo tem, os gols decisivos, mas com todo respeito, o melhor jogador da Copa em 2002 foi o Rivaldo. Por ele ser esse cara tímido, acanhado, não falar, e a mídia sempre atrás do Ronaldo, o Ronaldo foi aí o melhor do mundo. Mas ele que arrebentou com a Copa, com todo respeito. Dodô concorda? Eu acho sim, eu acho Rivaldo e Ronaldo são diferentes personalidades, né? O Ronaldo, por ser o 9, né, fazer gol, o cara que faz o gol chama atenção. Eles não se entendiam muito fora de campo, mas dentro É de uma campo, personalidade eles gostavam diferente, de gol, né? Mas dentro do campo, em 2002, eles foram essenciais para o Brasil ser pentacampeão, né? Então são jogadores diferenciados que a gente não vê hoje em dia muito mais assim, né? Concordo, esse aí foi o quadro Pouca Mídia, mas muito futebol. A gente vai seguir em frente para falar um pouco de campeonato brasileiro. A gente tem uma tela aí de 4 jogos. Queria dar uma olhada aí também, ô Stefano, por favor. E eu queria também nessa tela o palpite de vocês desses jogos que a gente selecionou em oferecimento NetBet, sábado às 17 horas. Eu queria a opinião e o palpite de Carol. Não. Eu sabia que você ia me falar justo esse. Vamos. Santos e Corinthians. Vamos falar de outro. Tá Qual fácil. o palpite? Não, Tá dá um fácil, palpite pô. do Não, jogo. mas é porque o meu coração, não. Não, vai pelo coração, né? Pela razão. Não consigo, gente. Fala um 0x0, 1x1. Não quero que seja 0x0. Pra mim, 1x0 pro Santos. 1x0 Santos. Tá Ela tá com medo que o Tá André brigue com ela. Mas não vai brigar não, pode ficar tranquilo. Não, é que André. você sabe que eu tive problema nesse palpite por causa da rodada passada? Porque eu tinha dito que o jogo do Palmeiras ia ser 2x1. Meu pai sentadinho assim, ó, vendo o jogo do Palmeiras, ele falou, tô esperando o outro do Palmeiras chegar, porque a Carol falou 2x1, tô esperando agora. Esse palpite é complicado, ó. Então a Carol falou 1x0 Santos. André, 1x0 Corinthians. 1x0 Corinthians. Ainda É a acredito. vitória, né? Ainda acredito. Não, mais que isso, esquece. Já São Paulo e Atlético Mineiro, Dodô, craque. Caraca, Domingo às 16 horas. Tá, Seu palpite. tá difícil dar palpite nesse jogo, hein, meu? São Paulo não faz gol. Acho que é o pior ataque aí da história, né? encaixando ali, né? Impressionante. Campeonato Atlético Brasileiro. Tem bons jogadores, O mas não tá Atlético encaixando. fez uma vitória Motivado, contra o hein? Santos, né? Vem ganhando. Mas jogando em casa, o São Paulo, É o Fernando Diniz, o Pato vai fazer gol, vai ser 2x1 pro São Paulo. Everton, seu palpite, São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético, acho que ganha o São Paulo 1x0. 1x0 São Paulo. E aí, ó, a gente tem Avaí, escrito errado, mas Avaí Futebol Clube, a gente sabe. Esse é o Avaí lá do Clube Social, né? Do São Paulo. Isayami, Avaí e Palmeiras na ressacada. Jogo difícil pro Jogo Palmeiras. duro, Duro. Por mais que o Avaí já praticamente... não tem nada a perder. Esse jogo Caiu, fica mais mas- perigoso ainda, né? Palmeiras não Eu acho que vai ficar 1x1. 1x1. Aline, seu palpite E aí, uma não para volta. Flamengo e CSA. A CSA também não tá numa fase boa, né? Vai dar e eu acho que vai dar 3x1 Flamengo. 3x1 Flamengo. Mas Queria- sabe de uma coisa? Exatamente porque CSA e Avaí não tem nada a perder, Que eles vão com... eles estão indo com tudo e os goleiros deles estão dando um show. Tanto Então. Jordi e Vladimir estão dando show. sendo muito exigido, Exato. né? E estão Sim. indo bem. É. Jogando E ano muito. que vem tem que estar empregado, André, né? se tiver, já são testados. Garantir na Série A. André, se você tivesse que dar um palpite de resultado para Flamengo e CSA, Eu acho que depende muito do jogo de amanhã. Flamengo, se depende do jogo do meio de semana. se passar amanhã, o Flamengo vai motivado e quem entrar vai voar. E o Jesus não tem muito esse negócio de poupar jogador, não. Ele vai colocar o time completo. Mas aí eu acho que é muito difícil o CSA surpreender o Mas Flamengo. um no palpite, Maracanã. resultado. Alto, 2x0 Flamengo. 2x0, É. simples. Simples. Beleza. Alguém quer dar algum palpite diferente do que a gente já deu aí? Eu diria que o Eu Flamengo acho que vai o ser um Palmeiras pouquinho ganha do mais. Avaí também. Palmeiras ganha. Talvez o Galo ganhe do São Paulo. Jogo duro, né, Isa? Jogo em casa, São Paulo, a atuação em casa, acho que eles ficam muito pressionados. Ainda mais se não o Pato conseguem- perder aquelas classes de gol, né? Não, Tô impressionado Vai com o fazer, elenco. O vai que tá fazer, vai acontecendo? Eu fazer. queria a opinião Que de isso, vai vocês, fazer. tá? Dodô que Não. jogou lá, conhece tudo. Que- O que tá acontecendo com o elenco do São Paulo? Que é um elenco muito bom. Se a gente analisar jogador por jogador, é um elenco muito forte para estar brigando lá em cima. Mas
o futebol não tá encaixando, nem com o Diniz, eu acho que ainda não Eu criei esperança quando o Cuca chegou, né? O Cuca teve tempo, semanas livres de fazer o São Paulo jogar melhor e o São Paulo não jogou melhor. Teve muitas lesões e agora com o Fernando Diniz, até encaixar o jogo que o Fernando gosta, a gente vê que ainda não tá do jeito que ele gosta. E assim, você tem que falar dos jogadores. E Dodô, você como Tecnicamente, você o como São 9 Paulo- de ofício que foi, que você explica aquele gol que o Pato perde no Nossa, Morumbi, não naquele vi aquilo. gramado Eu fiquei perfeito? chocada O que você que pode ele falar perdeu. sobre isso? Então, esse é um lance Mas isso é que falta pode de acontecer, confiança. cara. Pode acontecer, é falta de confiança. Mas ali, Maurinho, não precisa nem André, confiança. Ali não precisa de confiança pra fazer. André, ele tá jogando mal. O Pato vem jogando mal. Os últimos jogos que ele jogou, eu acompanhei, o Pato não jogou E é bem. o tipo de gol que é E é um pra gol dar que- confiança pro cara. O Sim. cara faz o gol e, putz... Mas é uma coisa que acontece. Mas você não pode avaliar o jogador por um lance desse, que isso acontece. Tem que avaliar Mas pelo assim, jogo, juiz que mas está assim, sendo. você pode analisar o Pato pelo que ele vem jogando. E ele não tem jogando bem. Ô, Isso aí Dodô, é mas fato. fala uma coisa pra mim. Eu não sei se é impressão minha, mas o São Paulo é fora do normal a quantidade de jogadores que vai pro departamento Sim. médico. O que acontece? Então, a gente não tá o dia a dia, né? Eu acho assim. Tem pirulito, bala principalmente- gostosa ali no principalmente- departamento. O que eu acho principalmente do Pato, que ele fez esses 2 últimos anos na China, Sim. chegou no meio do campeonato, não teve tempo de fazer uma pré-temporada, de se preparar. O futebol chinês é muito diferente ainda, nível técnico, né, do futebol brasileiro. E eu acho que ele vai precisar fazer uma pré-temporada com o time para chegar no nível máximo que ele pode jogar. Não, é verdade, mas eu acho que pela qualidade que ele tem, ele não é um jogador burro, ele é um cara de qualidade, que, por exemplo, nesses momentos assim de jogadas fáceis, jogando em casa, ele tinha que render Mas um mais. exemplo que eu vou te dar é sobre o Gil, também do Corinthians, que tá jogando bem, Jogando mas bem. tá bem abaixo Tá do bem que abaixo. ele estava antes, Ah. porque ele estava na China. Mas tá jogando, hein? Não tá Mas comprometendo. tá abaixo Não, do nível que tá ele era. bem Tá. abaixo. comprometendo. Eu acho. A Mas- posição é diferente também. Né? Mas Posições também diferentes, o posições diferentes. Ele problema- não é obrigado a fazer gol. Porque o destruir, é Pato, mais fácil o Pato construir. tecnicamente é um grande jogador. Se você Mas- pegar os dots deles técnico, sim, ele é um grande jogador. Rápido, bate com a direita, bate Mas, com a cara, esquerda. todo mundo fala, o Pato é um grande jogador, o Pato é um grande jogador. Faz Mano, tempo que não joga. Esse pra é mim, o ele caso é mais de muita marqueteiro do mídia que e jogador. pouco Não uma futebol. crítica, não uma crítica. Ah, é verdade. Ultimamente tá fazendo Não isso. não uma crítica pro Pato, isso não é uma crítica, eu não gosto de criticar ninguém, mas eu falo pra todo mundo o que eu acho dele. O Pato, ele é jogador de futebol, mas ele não gosta de jogar bola. É porque ele, Ele não não tem gosta. O aquela foco dele coisa. não é esse. O foco dele não é esse. Não, não é isso. O que ele tá querendo dizer é que, de fato, falta vontade, falta aquele sangue tesão, nos olhos né? dele dentro Ele de tá campo e mais as pessoas pro lado realmente não fora de percebem. campo, É, com do o que que ele dentro. casa, que ele namora, com o que ele... O estilo que o Pato tem de jogador como ele é, ele tem que jogar muito bem. Porque ele é um cara que excede as 4 linhas. É. Porque a vida dele fora do campo é uma vida que todo mundo quer saber, então ele tem que estar muito bem e tem que estar focado. Quando ele não joga bem, vai acontecer as críticas por, acho que falta Se de ele tá fazendo vontade. gol- Se ele tá fazendo gol, ele E tá. sabe o que é pior? tá tudo Ele não certo.